estamos aquí porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Amén. Así que vamos a prepararnos, preparar nuestro corazón, abrir bien los Aleluia. oídos para que la palabra pueda ser predicada y nosotros podamos recibir el consejo de Dios. Amén. Denle una fuerte palma mientras recibimos a nuestro pastor. Que el Señor los Amém. bendiga. Aleluia. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de generação a generação. Amém, igreja? Estamos agradecidos uma vez mais a nosso Deus por esta semana, por esse dia, por esse momento que estamos aqui. Porque se cada um de nós outros estamos aqui hoje, não é porque é nossa vontade, é porque é a vontade de Deus e o Espírito Santo é quem nos ajuda, quem nos dá este ânimo para estar aqui em sua casa. Porque ser cristiano solito, impossível. Só somos cristianos quando o Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencer todas as barreiras que tentam nos impedir de estar na casa de Deus, tenta nos impedir de entender a palavra de Deus. O diabo trabalha para que nós outros não venimos, para que nós outros não entendemos, para que nós outros não relacionamos com Deus. Mas por louvor e por graça estamos aqui e o Espírito está com nós outros. Amém? Abra seu coração, ponga à disposição de Deus e abra, Senhor, eu vim aqui esta noite para ouvir sua voz. Habla comigo, necessito de ti. Sempre com humildade é melhor. Se nós outros humilhar delante de Deus, hablando com Ele que nós outros não podemos solitos, certamente o Espírito vai nos ajudar a vencer todos os obstáculos da vida. Ayer em nossa oração foi uma bendição também. Teníamos muitos irmãos aí orando com nós outros e verdade, graças a Deus por os irmãos que aprenderam a vir à igreja e orar, que querem vir à igreja, que querem depender de Deus. Em minha palavra ayer, as coisas mais pequenas, estava falando de as coisas menores são as coisas mais apreciadas por Deus. Porque as coisas menores, irmãos, são coisas que saem de nós outros, de nosso coração, e com humildade. Eu ayer estava falando que, em el mesmo tempo que casei com Cíntia, há 27 anos, já está casa em 27, não? Ao mesmo tempo que nós outros casamos, casou também amigos de nós outros, da mesma igreja. E tinha falado para Cíntia, a mim não me gusta de coisas muito grandes, me gusta de coisas chiquitas, coisas menores, que eu posso management, que eu posso fazer management melhor, controlar melhor. Não quero grande, porque não me gusta de lá, né? Porque eu quero coisas que eu posso manejar bem, trazer problemas para a minha vida. E eu acordo que no mesmo tempo que nós outros casamos, não teníamos erro, não tinha nada, rentamos um apartamentozito chiquito, de um quarto, nesses condomínios, não? Rentamos um chiquito e com nossas próprias possibilidades, sem necessidade de rentar ou comprar para dever, com nossas próprias possibilidades que teníamos, mobiliamos, compramos os móveisito que necessitava apenas, no sofá, um sofá chiquito, que era um parejito, não? Um sofá chiquito, na mesa de coisas aí na sala, e as coisas bem sencillas. E foi como o Joe Cinta pensou. Mas aquelas pessoas que casaram no mesmo tempo, vou falar no mínimo 12, que no mesmo mês, mais ou menos, se casaram, rentaram apartamentos. Um rentou um apartamento de 3 quartos, e as pessoas questionaram, para que 3 quartos? Não, porque
nós outros estamos começando bem, graças a Deus. Deus tem nos bendezido, podemos rentar de 3, 4, para que rentar de 1? Ok, as pessoas iam allá nesses lugares que rentam móveis e rentava esses móveis bonitos, sofá, tudo muito bonito, tudo muito lindo, as coisas mais hermosas. Eles veniam em nosso apartamento, era uma cosita assim, sencilla, mas bueno, se sentia bem. E as pessoas, os outros, uau, como eles estão bendizidos, não? Como há bendição em este lugar. E compraram um carro novo para começar o matrimônio com carro novo. E muita coisa se passou. E no segundo ano, a pareja que mais exibiu foi os que separaram. E no segundo ano, acabou o matrimônio. Um traicionou o outro, não havia muito amor, eu imagino. Acabou esse matrimônio. No quinto ano, a pareja que estava também nas mesmas condições e foi os que gastaram mais para a sua festa. Em minha festa eu não gastei nada, nem Cíntia gastou, porque minha irmã regalou um pastel e alguns irmãos regalou alguma comida e foi uma festa bonita. Mas todos, este matrimônio que durou 4 anos e meio, o padre, que era um pastor, o padre estava já há 8 anos juntando plata pela festa de sua filha quando casara. Porque ela disse, uau, minha filha, quando casada eu quero... Fizeram uma festa de reis, rentaram muito, e algo muito grande. 4 anos e meio durou este matrimônio. E aquela plata toda aventada na basura. Porque... não, e eu e Cíntia, eu estava acordando que começamos na sencillez, sem muito. Eu trabalhava, claro. E aqui estamos nós outros. Passamos esses 20 amando a verdade um ao outro. Já tive casas grandes, bonitas, grandotas, grandes, granditas, grandotas, já tive de tudo. E como Salomão falou, vanidade por vanidade, tudo é vanidade. E chegamos aqui neste lugar, em Moultrie, e quando Deus nos deu a bendição de comprar a igreja, este lugar, era o lugar mais feio que tinha. Era não, Hugo? Esse lugar era feio. O lugar mais, não parecia nada com a igreja. Mas nós outros podemos, com os olhos da fé, ver uma igreja aqui neste lugar. E compramos sem muita condição. E aqui está a nossa igreja. Em vez de comprar uma casa, que era o segundo passo para mim e Cíntia, porque estávamos de renta aqui. Em vez de comprar uma casa, compramos na igreja de Tifton. Vamos investir na casa de Deus. E o departamento que foi feito apenas para uns 5 meses, 6 meses, 1 ano, talvez, está hasta hoje. Está hasta hoje. E uma coisa eu garantizo a todos os teres, e eu desafio, não há uma pessoa que vai visitar nossa casa que entra de manos cerradas e sai de manos cerradas. Porque aí, pelo menos um cafezito. Se possível, uma cena, um almoço, um cafezito com pão, está em nossa casa para qualquer que chegue aí para visitar. Não sai de nossa casa sem pelo menos um cafezito tomado. Tenho absoluta certeza que as pessoas que chegam em nossa casa entram e sentam e sentem bem, porque há amor verdadeiro, há carinho, há um sentimento aí dentro de nossa casa. O ambiente de nossa casa é um ambiente agradável.
é um ambiente de amor, de graça, de misericórdia. Portanto, não há, vocês não vão chegar em minha casa e encontrar caros, não encontra, porque não. Compramos luz suficiente para nós outros e vivemos uma vida de simplicidade. E eu garantizo a todos os irmãos que assim dormimos tranquilos. Não preocupamos com dívidas para pagar. As dívidas não quitam nosso descanso. Quando entra a ofrenda na igreja, se paga tudo primeiro, o que tem que pagar. E, graças a Deus, em nossa casa, nunca faltou o sonho para dormir em aquela cama agradável que temos, porque estamos com a cabeça preocupado com muitas contas para pagar, muitas dívidas para pagar, muitas coisas. Aprendi que viver na simplicidade e crescendo despacito é muito melhor. Porque só temos uma vida para viver, só temos uma vida. E se nós outros estressar com contas, com pagos, com coisas, a metade da nossa vida já vai aí. E os pelos quedam blancos. Quedamos com ansiedade, muita ansiedade. E acaba que não vivemos nem para nossos filhos, nem para nossos esposos, esposas, nem para nossos amigos. As pessoas que vivem são aquelas que vivem com mais simplicidade, com mais sencillez, sem querer possuir aquilo que não pode e nem entrar em coisas que vai pagar por 30, 40, 50 anos, porque certamente vamos passar o resto da nossa vida sofrendo, porque a vida não vai tudo assim. Vai ter um dia que não vai ter dinheiro, e quando não tem dinheiro e tem dívidas, é malo. Mas quando não temos dinheiro, mas também não tampouco temos dívida, está tudo bem, não problema, vamos dormir até que o dinheiro chega. Então, irmãos, viver a vida sencilla, mas sencilla, o possível, é o melhor para aproveitar a vida, porque só temos uma vida, uma apenas. E se nós outros desesperar as dívidas, ele faz com que nós outros tenhamos em lugares aonde não devemos ter, e poner as mãos aonde não deveríamos ter posto muito alto, e fazendo as coisas com sensibilidade é muito melhor. Da mesma forma que eu administro minha casa, minha família, meus filhos, da mesma forma administrei esta igreja também, em esses 16 anos. Vocês nunca nós outros entrando em dívida para comprar cias. Pastor, e las cias não estão tão caras. Cias para essas pessoas que nós outros temos, 4, 5 mil, compraríamos cias. Mas para que comprar cias se podíamos ganhar bancas? Certo? E aí, pastor, mas nos dias de hoje não usa, muita gente falou. E nos dias de hoje não usa essas bancas más. As igrejas modernas estão usando os cias. E eu falei, pois então vamos viver nos tempos antigos, porque se regala bancas para nós outros, para que comprar cias? E essas bancas foram todas regaladas. Todas. E se está reformada, é porque alguns irmãos da nossa igreja trabalhavam. Eu penso que onde você trabalha hoje, não? Parece que você trabalha allá. E Luiz, irmão de Mireia, irmão foi um de los que, pastor, queremos reformar a banca. Não tenho dinheiro, vamos reformar, pastor. E traz restos de material de allá, e essas bancas já foram reformadas umas 3 ou 4 vezes. Luiz é seu padre, não? É o padre tuyo. Com outro Luiz allá, o Luiz de Ana, e Luiz de Ana ajudou também, a tempo. E alguns desses irmãos já reformaram essas bancas por uns 4, 5 vezes.
tu vemos color rojo com amarillo, tu acorda umas flores aqui, sobra, pastor, temos essa color, tá bem, e reformamos as bancas, nunca gastamos. Essa carpeta que vocês estão pisando aqui hoje, aí você, pastor, deve que você gastou muito dinheiro com essas carpetas, é verdade? Para Deus. O irmão na escola, onde que ia cambiar a carpeta, e eles hablaram, são adequados, pastor, porque nós outros não teníamos carpeta. E ele falou, você aceita, pastor, carpeta velha para pôr na banda? Eu falei, aceitamos, e abra onde está, que eu vou buscar. E ele, não, nós outros traímos. E limpamos, porque estava muito sujo, não? Limpiamos por aí, e essas carpetas foram postas aqui. E mira, parece carpeta velha? E já tem 16 anos que usamos. Mira, não parece carpeta velha? Vou tentar salvar ela para a nossa igreja nova. Irmãos, tudo nas CCS. Tudo que em nossa igreja, pastor, mas nossa igreja não está feia. E não está, eu penso também que não. Nossa igreja está bonita. Tudo que se fez nesta igreja. Mira, nós outros pintava a igreja quase todos os anos que a última vez, e nunca compramos um galão de pintura. Um irmão lá de Atlanta me regalou muitos 5 gallons e pintamos por a última vez uns 8 ou 10 anos atrás. Mira essa pintura como parece. A pintura é boa. A pintura é muito boa, pastor. Eu quero. Tem 8 anos que não pintamos esta igreja. E a pintura está bonita. Parece que, porque uma coisa boa vai quedar assim. E nossa igreja assim está. Bonita, paredes, tudo. E compramos bateria, compramos outras simples, micrófonos, compramos as coisas aí detrás, mas coisa que tem que comprar. Mas não fazemos por exibir ou por ter nada de luxo. Fazemos com gosto de servir a Deus. Da mesma forma é ele adorar a Deus em esta casa. Escutava falar alguns pastores, amigos meus, abriram igreja 2, 3 vezes, cerraram, não conseguiram manter a igreja aberta. Outros mantêm a trancos e a barrancos, não sei se vocês entendem isto, é com muita luta, trancos e barrancos, com muita luta, e a igreja vai a trancos e barrancos. Nossa igreja, number 1, não contratamos cantores que se dizem cantores profissionais. Nunca fizemos uma festa em esta igreja que contratamos um cantor que se diz os profissionais para atrair gente para a igreja. Nós outros não queremos atrair gente para a igreja. Nós outros queremos atrair pessoas que querem ir para o céu, que querem ser salvos. Não llenar a igreja por uma noite e depois desaparecer, e quando quiser que llena de novo, que contrata outro cantor para que eles venham. Nossa igreja nunca foi necessário trazer predicadores de fora para aniversário, para nada. Já veniu 1 ou 2 predicadores, mas não é por eles que as pessoas veniram na igreja. Nossa igreja, desde que começamos, atraídos por lo que há aqui, por lo que nós outros temos. As pessoas que vêm cá, vêm porque sabem que aqui se alimenta. Não fazemos nada, absolutamente nada, para conquistar gente com beleza, com sucesso, tudo que temos. Um culto que tivemos domingo, um culto maravilhoso, um culto tremendo, super,
Um culto onde que sentimos a presença de Deus. Não tinha gente de afuera predicando, tinha um anciano hecho aqui na igreja predicando. Não tinha cantores especiais, com voz especial. Tinha nossos irmãos aqui que aprenderam a cantar aqui, que nunca tinha cantado em lugar nenhum. Cantava no banho, talvez, não? Cantava talvez nos banhos, quando ia banhar. Mas esses que cantaram, aprenderam a cantar aqui. Os predicadores da nossa igreja foram hechos aqui. Predicadores que nós outros conhecemos a vida de eles. Sabemos como eles são com suas esposas, com seus filhos. Temos conhecimento do passado de eles. Predicador, pastor Carlos dos Santos, que há 16 anos que vocês conhecem aqui neste lugar, aonde quase nesses 16 anos, quase não passei para lugar nenhum. Ao contrário, deixei de sair para manterem esta casa aqui. Mas muito dedicado à palavra, à oração, com muita dedicação. E alguém quedou aburrido? Vocês são aburridos com a palavra que se predica em esta igreja? Oh, não, estou cansado de ouvir pastor Carlos. Aqui tem visitantes aqui, ó. Esses amigos de Janet, que vieram uma vez e vêm todos os miércoles. Porque um testemunho. Parada aí, dá um testemunho. Por que vocês vêm aqui todos os miércoles? Então, seus irmãos, tudo com cidade, muito amor, com muita dedicação. E não aburre a nada. Por quê? A palavra de Deus é um livro. Você pode... Alguém que predica como nós outros predicamos aqui, vai conseguir repetir uma prédica igual. Eu posso predicar na prédica de miércoles passado aqui hoje. Vocês nunca vai trair a memória. Oh, essa prédica foi predicada miércoles passado. Porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Todos os dias. Um texto que já prediquei 10 vezes, pode predicar uma mais, que não vai aburrir a nada. Porque sempre há coisas novas. Porque Deus renova sua palavra em la boca de aqueles que buscam esta palavra do céu para predicar. Portanto, irmãos, são 16 anos repetindo a palavra de Deus, predicando a palavra de Deus, traindo palavras novas, escola dominical, onde que não tem um especialista para dar de escola dominical. Quem dá classe de escola dominical nossa igreja são pessoas que nunca deu uma classe na vida, pessoas que começou aqui e vêm e mais para aprender do que para ensinar, entende? Vêm mais para aprender do que para ensinar. E graças a Deus, nossa igreja está crescendo, graça e conhecimento de Deus. Hoje, eu entro, quero atrás, escutando, mirando de lejos o culto, porque me gusta de mirar de lejos, e mirando uma alabança aqui, um culto como se for um culto de domingo, um culto com tanta alegria, um culto onde aquelas dançoras têm sangue na vena, está aqui dançando, fazendo, entregando tudo o que tem para fazer o melhor para a obra de Deus. Miramos os cantores cantando, os músicos tocando, músicos que simples, nada tem diploma de profissional, que foi à escola para aprender a tocar, músicos simples, mas que tocam o suficiente para agradar a Deus, para agradar nossos corações e o coração de Deus. Portanto, irmão, para viver em este mundo, não necessitamos de muito. Para uma igreja progressar e fazer coisas buenas para Deus, não necessita de corações entregados, corações humilhados, corações que de verdade não estão muito interessados em agradar a nadie. Estamos interessados em agradar a nosso Deus. Agradar o reino de Deus. Portanto,
queda aqui minha palavra, hablando aqui, são 16 anos de igreja, um rato mais já vamos começar nossos 8 serviços, 8 dias de adoração e alabança. E de afora, não vai vir nada de Portugal ou de México ou de Argentina, não. Nos predicadores que vai predicar, e esses 8 dias, nós somos de casa, pessoas que têm um coração entregado. Não queremos um pastor que vem aqui, predica, mas não tem cobertura espiritual, não tem compromisso com nada, não tem compromisso com família, não tem compromisso com... Nós outros queremos que gente que serve a Deus, como nós outros servimos a Deus. Estão buenos os cultos aqui de oração, os cultos de onde que venimos, e Deus habla com nós outros. Porque sabemos que cambia de personalidade, mas quem habla é Deus, e Deus habla o que Ele quer falar. Portanto, se pedimos aos teres para manter firme, são 16 anos que Deus não nos abandonou, são 16 anos de porta aberta todos os dias, nunca cerramos a igreja em cultos oficiais para nada, 16 anos ativos na obra de Deus, 16 anos que os teres não miram o pastor indo em sua casa no horário de almoço para almoçar, o horário de cena, para cenar, porque esse pastor aqui reconhece que os teres trabalham, e eu também trabalho muito, então não estou aí para estar visitando fora de necessidade. Mas uma coisa eu já falei para esta igreja, 1, 2, 3, eu não sou pastor de dia, de 8 horas por dia, eu sou pastor de 24 horas. Se necessita de mim, 3 da manhã, 2 da manhã, 1 da manhã, qualquer hora que necessitar, pastor, estamos querendo alguém para orar com nós outros, pode vir a hora, só me dá o tempo, que manejo de aqui a sua casa, que eu vou chegar para orar com você. Não sou de estar indo, porque quero que vocês venham ter um encontro aqui todos os miércoles, todos os viernes, todos os domingos, escola dominical, aqui está pastor à disposição. E se alguém necessita de um conselho, ou necessita de orar, é só falar. Pode falar comigo tal dia, e eu vou. Porque este é meu trabalho, esta é minha função, e nunca reneguei de forma nenhuma, ir visitar, ir na casa, passando problema ou não problema, I am here para louvor e para a glória de Deus. Esta se chama Igreja Manancial de Bendições. Isso é nossa igreja. Amém? Nos cultos de aniversário, são cultos que começam às 7h30 e termina 9h30, até as 10 no máximo. Mas os cultos de aniversário têm que ter adoração, alabança, têm que ter dança, têm que ter ofrenda e têm que ter prédica. Nossa igreja é assim. Tem que ter a prédica, porque se não tem esses cultos, não é cultos. Então, estou falando para os irmãos que estão preparando especiais principalmente para dia de jovens. Não preparam muitas coisas, principalmente muitas coisas grandes, porque vai começar às 7h30, eu penso, 7h30, e 9h30, 10 vamos terminar. E aí dentro disto, os jovens já vai cantar, o grupo de jovens vai cantar. Depois que o grupo de jovens cantar, certamente deve ter alguns especiais, tem que ser especiais, não grandes, porque tem que guardar uma hora da palavra e especiais, ou orar, terminar o culto, depois vamos para a cozinha comer, se tiver comida nesse dia, entende? Então, não, irmão, não prepara tantas coisas. Vamos preparar
uma obra, porque se prepara uma obra buena, grande, uma obra que cumpre aí com o papel de uma prédica, aí sacamos a prédica e ponemos uma obra, como ia fazer a obra de Moisés, é uma prédica isso. Aí vamos supor que gasta aí 15 minutos fazendo uma obra, 20 minutos, aí o predicador só tem que ir explicar a obra e completar a palavra. Mas se não vai ter uma obra buena, uma obra que alcance de verdade, se for apenas um sketch, é melhor que não haga. Prepara uma obra buena para outros dias, porque a palavra tem que ser predicada. No culto tem que ter alabança, adoração, ofrenda, os especiais. Que haga especiais, que entrem em acordo ustedes aí com a dança, com as classes, que haga especiais chiquitos, não especiais muito grandes. Porque se vem um às 15 minutos, vem outro às mais 15 minutos, vem outro às mais 15 minutos, depois, se for eu que for predicar, eu vou predicar uma hora. Aí depois, o culto vai terminar às 11. Aí queda difícil, não? Vamos fazer as coisas, já são 8 dias de festa. E prepara especiais, me invita, habla para mim o que está sendo preparado. Se querem fazer as mulheres, no culto de mulheres, certamente vai ter algum especial, porque as mulheres preparam. No culto de homens também prepara especiais. No culto de jovens, prepara especial. E cada culto vai, as mulheres já vai preparar seus especiais, os homens vai preparar aí seus especiais. E vamos fazer tudo como um folheto, sempre, com esta ordem. Yes. Para que damos 8 dias de festa, 8 dias de festa, mas não um culto terminando 11, meia-noite, não. Dentro dos padrões, para que amanhã os irmãos possam regressar e não cansar tanto a los irmãos que vêm visitar nossa igreja. Amém? Então, eu estou falando oficialmente hoje para que os irmãos que estão preparando alguma coisa, prepara algo que não seja muito grande, e se está preparando, habla para mim, para Cíntia, porque aqui nós outros programamos estas coisas assim para que não... Pode. Cíntia, já mais inteligente que eu, já está falando para domingo reunir os que querem fazer alguma coisa e pôr de acordo o que todos estão fazendo para que prepare e não tenha tempo para apresentar. Domingo é um bom tempo. Amém? Amém, irmão? Irmãos, eu estou sabendo, Cíntia já me falou, que estamos passando um pouquinho de dificuldade com a sala, porque está muito caliente. Eu tentei arreglar mas não arregla, tá mal. Ele quedou muito mal, tá vendo? E o que estou pedindo é que Cíntia vai buscar um lugarzinho aqui na sala de dança para levar os ninhos para ir, poner poucos foguetes, porque não gostamos, irmão, de llenar. Em casa, você chega, você não mira coisa motonada, porque isso junta cucaracha, junta ratones, junta coisas. Gostamos de ter o que usamos, amém? Então, em essa sala, pouquitos foguetes, está bem fria, compramos um ar novo aí, está fria. Então, você vai estar utilizando esta sala aí por mientras. E os irmãos tenham paciência, sabe por quê? Porque quem escutou de eu falar que vamos reformar a igreja? Vamos reformar. E quando nós outros reformar, nós outros não queremos esses aires dos 24 aqui, nós outros vamos poner 2 aires ou 3, não sei quantos aqui, e nas salas não quero ter, são buenos, mas não adequados.
vamos poner para cada 2 salas, vamos poner um aire bueno, para que nós tenhamos aí investindo 800, 900, $1.000 para poner um aire com os cabos que tem que poner, investindo $1.000 em poner aires por aí, e depois um ano já está dando problema, já está. Então você tenha paciência, hasta aqui o Senhor tem nos ajudado por 16 anos. Vamos ter paciência, com amor, com carinho, porque nosso plano é arreglar, comprar. Quando nós outros começamos, não teníamos dinheiro. Começamos com um desse aqui. Fazia calor, não, dia de vigília então, fazia calor, fazia muito frio, os irmãos não entendem, mas já melhorou, já está melhor. Agora, nós outros planeamos fazer um templo confortável, fazer, poner salas, arreglar todas essas salas que aí está, confortável, fazer cozinha confortável, com aire, com tudo. Então, se aguentamos 16 anos, come down a little bit more, um ano mais, não vai matar a nadie. Vamos manter, porque quando la bendición, quando nós outros cosechar o fruto de la semilla, quando nós outros cosechar o fruto da fidelidade, nós outros vamos chorar de alegria. Não vamos ter vontade de sair de dentro das salas, de dentro da nossa igreja, e vamos ser muito agradecidos a Deus por tudo que Deus nos hizo hasta hoje. Amém? Então vamos ter um pouquinho de paciência, pouquinho, não muito. 16 anos se passaram, e hasta aqui o Senhor tem nos ajudado. E a hora que estamos planeando fazer algo melhor, mais conforto. E não chama a atenção de Cíntia, porque Cíntia chega para mim, as irmãs estão falando isso, e o que eu vou falar para elas? Não habla nada, manda elas virem falar comigo, que eu hablo com elas. Entende? Então, tenha paciência com Cíntia, irmã. Cíntia é paciente, é amorosa, e eu dou tanto amor para ela em casa. Não mata Cíntia, não queda aventando muito peso sobre a cabeça. Estamos pensando em plantado e nem estamos em tempo certo, amém? Pastor, São Pedro, Primeira Pedro, capítulo. Vou ler ela a partir de 1. Cristo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a luz em el ponto Galácia, Capadócia e Bitínia, elegidos segundo a ciência, a paciência de Deus, santidade e santificação do Espírito, para obedecer e ser rociados com a sangre de Jesus Cristo. Graça e paz os seja multiplicado. Assim, bendito é o Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos hizo renascer para uma esperança viva, por a ressurreição de Cristo de los mortos, para uma herência incorruptível, incontaminada, inacessível, reservada em los cielos para vós outros, que sois guardados por el poder de Deus mediante la fé, para alcançar la salvação
que está preparada para ser manifestada em el tempo postreiro, em lo qual vós outros os alegrais, aunque agora por um pouco de tempo, se é necessário, tengais que ser afligidos em diversas provas, submetida à prova vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, el qual aunque perecedero se prueba com fogo, seja hallada em alabança, glória e honra, quando seja manifestado Jesus Cristo, a quem amais sem haver-lhe visto, nada viu, mas amamos, em quem creyendo aunque agora não o veais, os alegrais com gozo inefável e glorioso, obtendo el fim de vossa fé, que é a salvação de vossas almas. Eu nem vou acabar de ler mais, mas graças, Senhor, por la palavra que está leída. Habla em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Luiz, você está acostado aí no banco, aí, mano? Irmãos, atenção. Não é uma palavra grande, porque eu sabia que eu ia dar uma introdução falando um pouquinho da igreja. Quero falar de nossa igreja. Tenho amor por esta igreja, por esse lugar, por tudo que há aqui. E às vezes eu vou falando para os irmãos, trazendo uma explicação, não para aqueles que estão com nós outros desde que começamos. Mano Luiz, para você sair, para qualquer coisa, tem que avisar. Como sale? Eu estou... Quando abro os olhos, penso que você está aí, você não está. E aqueles que estão com nós outros já sabem como trabalhamos, com cautela, nunca fizemos loucura na igreja, nada. Todos já conhecem. Mas aqueles que apenas chegaram, que não têm muito conhecimento de como o pastor trabalha, como nós outros fazemos as coisas, têm que saber um pouquinho que tudo que fazemos aqui é com cautela, com esforço, com amor, e em primeiro lugar, em la dependência de Deus. Tudo que fazemos é em la dependência de Deus. Então, para que todos sepam, o Hugo não necessita saber disso, que o Hugo convive com nós outros, sócio talvez também, já há muito tempo, irmão Juan Cifuentes, os irmãos que chegaram bem temprano a esta igreja, sabe, Abigail, Betsaim, Abigail, Betsaim, que quase foi corrido desta igreja, entende? Por um tempo. E firmaram nos pés aí, graças a Deus, e foi bendição. E é assim, irmão. E aí, hoje eu estou aqui feliz, agradecido a Deus. E querendo falar um pouquinho, 10 minutos apenas já está bem. 8h47, hablo 10, 15 minutos e já está bem hoje. Porque o que miramos aqui é sobre fé, sobre renovação, um renovo em nós outros, a fé, a esperança, e como funciona tudo isto. Habla Pedro, na santificação e em la sangue rociada de Cristo. Mas quando isso para ser predicado pelos discípulos, nem la sangue rociada e nem nada conhecia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já veio depois também. Então, quando começou os profetas a predicar a venida de Cristo, eles falavam aquilo que Deus ponia em seus corações e por muita fé,
eles hablavam, anunciavam que Cristo ia vir, que ia a existir o tempo da graça, e que nós outros iríamos viver por fé e por graça, e que lá, no mistério do evangelho, de ser cristiano, é fé e graça. Esse é o grande mistério de viver para Deus, é ter fé e ter graça. Graça para quê? Graça para esperar em fé. Porque se não tem graça, uno não pode esperar. Uno não vai ir esperar pelo resultado de tantas profecias, de tanto que foi hablado, do Espírito Santo que já falei para vocês, que no princípio vivia aqui na terra com o homem, mas por falta de fé, por falta de fé e por falta de confiar em Deus, o homem muito malo, um coração malo, cabeça dura, o Espírito Santo foi quitado da terra, foi para o céu e quedou allá hasta que se cumprisse a venida de Cristo aqui na terra, a venir, el Deus carne habitou entre nós outros, para quê? Para nos ensinar, para nos dar uma base, para que nós outros pudéssemos crer, para nos ensinar sobre o céu, porque o céu não seria para nós outros algo tão rápido. Teníamos que passar por processo. Eliú tinha que morrer, a sangue tinha que ser derramada, a palavra, o verbo tinha que transformar verbo, e tudo que ele hizo tinha que se transformar em letras assim, ó, para a palavra, porque ele não ia quedar por muito tempo com nós outros, então ele tinha que pôr a palavra em um livro, para que nós outros não quedáramos aqui sem uma base, sem algo para nos guiar, e para que nós outros pudéssemos ver, e por lo menos, no mínimo, ter fé, que isso é verdade, e para ter fé necessitamos, porque fé é algo que não vemos, senão não era fé. Fé é algo que existe, vai passar, mas nós outros não sabemos quando, não podemos ver como é, não sabíamos que color era o lobo desse que venía morrer por nós outros, mas foi ensinado por os profetas que teníamos que viver por fé. O livro de Hebreus que refleja, o livro de Levítico, do livro do Antigo Testamento, habla pura fé, que temos que ter fé, e para viver por fé, teníamos que provar que estamos vivendo por fé. E qual é a prova que estamos vivendo por fé? É viver em obediência. Porque se nós outros creemos que algo vai passar, mas que andamos vivendo como nós outros queremos, é porque não creemos que vai passar. Então, a fé, irmãos, é o firme fundamento. Firme fundamento, que tudo que escutamos, tudo que foi hablado, vai passar, e nós outros estamos firmados em isto. Por exemplo, a fé que é reforçada por el Espírito Santo de Deus em nós outros, ele é Espírito que nos ajuda, porque sem esse ajudador nós outros não poderíamos fazer nada. Agora, a Bíblia habla de la renovação por el Espírito Santo, mas que renovação? Aqueles que nasceram em antigo, eles não tiveram uma família antes de eles, para trazer conhecimento de quem é Deus. Nós outros temos o Velho Testamento, estudamos escola dominical, para quê? Para nós ver como Deus tratou com os homens em Antigo Testamento, como os homens trataram com Deus, como foi aqueles que obedeceram e aqueles que não obedeceram. Uns foram bem, porque obedecia, e porque creia em Deus, e porque descansava em Deus. Aqueles que não creiam, aqueles que não descansavam em Deus, aqueles que queriam fazer as coisas por sua própria natureza, por seu próprio querer, não pedia a vontade de Deus para fazer, fazia as coisas de qualquer maneira, e dava mal. As coisas não funcionavam. No Antigo Testamento foi assim, e é por isso que nossa igreja estuda
Antigo Testamento, como foi a vida dos reis, como foi e quanto estamos aprendendo, quanto, Pascoal, estamos crescendo em nossa fé, sim ou não? Porque estamos vendo que Deus tem seus projetos para com nós outros. Mas Ele espera de nós outros também. Ele espera que nós outros obedezcamos. Ele espera que nós outros descansamos e esperamos em Ele. Para que no tempo adequado, as promessas dEle venham se cumprir em nossas vidas. Necessitamos de dar esse tempo. Mas o tempo de Deus não é nosso tempo. O tempo adequado é o tempo de Deus. Não é nosso tempo. Então, nós outros temos que viver uma vida totalmente por fé. Para alcançar os desígnios de Deus, temos também para provar para Ele que estamos esperando em Ele, esperamos segundo Ele querer de Ele, que é esperando em obediência. Entende? Está entendendo isso aí? Então, se tudo isso foi ensinado por Deus em el Antigo Testamento, o renuevo del hombre, la nova forma de nascer, porque de aqueles del Antigo não sobrou nada. Morreu tudo, abaixo das águas, quando é allá. Pouquitos sobraram e nasceram Deus diz um novo plano para que nascera outra gente. E nascendo lá outra gente, Deus está renovando. Allá nada foi morto e nascido de novo. Allá não passou isso. Os que morreram vai ressuscitar apenas em la última ressurreição para passar por juízo e depois ir para o inferno. Aqueles que nasceram allá estão esperando por a venida de Cristo e vai nascer e vai ser juzgado aí por 7 livros e também vai para... Agora, nós outros aqui que estamos aqui hoje, como estamos entendendo essa coisa de um novo nascimento, como Deus propõe esse novo nascimento para nós outros e como isso funciona sem fé. Não há como funcionar sem fé, não há como funcionar sem o Espírito. Portanto, ele venir na casa de Deus não é apenas porque o pastor gosta de ter muita gente aqui, não é porque o pastor, não, se você vem, você não vai ser bendecido, e não vai ser mesmo, porque há gente que vem na casa de Deus e não entende nada do projeto de Deus. Não sabe de nada. Quando se habla do projeto de salvação, não sabe nada. Não sabe como funciona. Não sabe como funcionam as coisas. E sem saber como vai agradar a Deus. Nós outros temos que viver uma vida para agradar a Deus, mientras estamos vivendo por fé. Mientras estamos vivendo por fé. Por quê? Allá foi anunciado que Cristo, o Filho de Deus, ia nascer e ele seria o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, quando veio, o primeiro Adão, quando veio, pôs tudo a perder. Levou todos nós outros para o pecado. Aí, vem Deus e anuncia que o segundo Adão vai venir, que é um outro homem. Mas este homem agora vem com propósito, em vez de destruir, ele vem resgatar aquilo que se havia perdido. Ele vem com o projeto de resgatar. E se nós outros que estamos aqui em século 21, nós outros não entender, resgatar de quê? O que Deus está vindo resgatar? Eu necessito de ser resgatado? Nós outros temos que entender essas coisas. E por que isto tudo passou? E por que? O que vai passar mais? E aí, lá vem o Evangelho de Cristo, pregado, predicado, ensinado sobre o reino de Deus. Qual é o projeto de Deus? Projeto de salvação para todo aquele que crê em Ele, que obedeça a Ele. Há um projeto de salvação. Mas que projeto é esse? Como eu posso entender e crer que esse projeto é real? Como eu posso esperar em algo que eu não vi? Eu não vejo? É fé, my friend.
É por isso que a Bíblia habla, sem fé é impossível agradar a Deus. E desde que nós outros miramos uma geração que já foi, já passou, e tudo que passava no relacionamento entre eles e Deus, no que Deus falava com eles, Deus cumpria com eles, todo o relacionamento entre eles e Deus, as riquezas, as pobrezas, os desafios da vida, nós outros leiemos. Porque isto sabemos que é real, porque as histórias escritas por homens. Está real, tudo isto aqui, as histórias dos reis, as histórias de Abraão, tudo está em livros históricos. Não é algo que necessita ter fé para crer que Abraão existiu, não necessita ter fé para crer que Davi existiu, porque isso é história escrita. Não necessita estar em uma igreja para estudar sobre esses historiadores e sobre essas vidas de Moisés e tudo isto. E aí está relacionado tanto na vida dos homens que conviveu com Deus, está relacionado no relacionamento de eles com Deus, como foi a obediência de cada um, como foi a desobediência de cada um, o que agradava a Deus, o que não agradava a Deus. Portanto, baseado nisso aí que nós outros aprendemos na escola dominical, nós outros temos que nos postar se queremos viver uma vida em vitória. Em tudo. Se queremos viver uma vida em vitória, em nosso relacionamento, em nossa casa, com nossa esposa, porque tudo nos traz a ensinança. Não vem um matrimônio falar um homem, como muitos falam, pastor, um casa e não tem um livro um manual para saber como nós outros vamos conviver um com o outro. É padre e não tem um manual para saber como temos que tratar. Ignorante, cavalo, asnos, porque é assim que a Bíblia chama as pessoas com falta de entendimento. São cavalos, são asnos, são ignorantes. Como não tem um manual? Aqui ensina tudo. Aqui está. Esse manual aqui é o manual de vida. É o manual de vida. Aqui está contido, o que está aqui é como crescer um ninho em la obediência a Deus. Está escrito aqui. Pelo menos, eu criei meus filhos baseado nisso aqui. Entende? Eu pensava, será que meu papai hizo mal em me agarrar e me dar um cinturaço? Será que meu papai hizo mal comigo? E eu pensava, pelo menos eu sou agradecido por o cinturaço, porque o cinturaço me arreglou. E eu tomei muito cinturaço e não sou revoltado com meu padre, não sou revoltado com minha madre, e agradeci meu padre, muita graça por aquele cinturaço. E meu papai falou, se Deus não tivesse te dado tanto cinturaço, talvez hoje você era um chefe de gangue, um vendedor de droga. Talvez hoje você seria um dos ladrões dessas. Entende? Meu papai falava isso para mim. Então, por muitas vezes, ele tinha que me pegar. E depois, quando fui crescendo e aprendendo a palavra de Deus, eu vi que meu papai não estava malo, porque estava aqui. Ensina tu hijo o caminho que deve andar. Habla de la vara de la correção, quer dizer, o cinturão que meu papai usava. Habla que às vezes temos que dar el orejaço, lavarada lá, para ensinar. Porque às vezes, irmãos, às vezes, não dá apenas com habla. E aqueles daquele tempo, que foram criados com cinturaço e com vara de correção, hoje são agradecidos a seus pais. Eu não miro nenhum revoltado. Não quero falar com meu padre porque ele me golpeava de cinturaço. Você é revoltado com seu padre? E ele nunca te deu um cinturaço na vida, não? Quem corrigia era sua mamã? E sua mamã? Mas ela
Mas você está de malo com ela? Tá... Não pode, não. Ô Martins, sua mamá, você tem uma cara que tomou turaços, tomou muitos. E você revoltou com sua mamá? Revoltou com seu papá? Você, irmã Lupe? Eu tampouco. Eu amo eles mais por isto. Porque a Bíblia habla que quem ama, corrige. A Bíblia habla que quem ama, corrige. Agora esses papás que querem amar e não corrigem, que amor tem? Porque os filhos crescem sem regulamento. Crescem sem regulamento. E eu amo meu papá, amei. Morreu já, não, já se foi. Porque eles me corrigiram. Entende? Na Bíblia está escrito. Isto foi a forma que Deus nos deu para poder crescer filhos obedientes, crescer famílias obedientes. Não quero falar que não dói, irmão. Eu dava um cinturaço em Daniel, David, ou Kevin, ou Camila, me dolia mais em mim que eles. Porque Deus chorava, meu coração lacrimeava quando Deus golpeava Camila, por exemplo, quando estava aí a Camila, e Deus, Camila vem cá, Kevin, coitado, Kevin sofreu, irmão. Eu punha Kevin e Camila rodeada em frijoles. Eu agarrava frijol, ponia no cantinho, arrodeava, e quedava, ô papai, já está bem? Aí, está bem, então. Eu punha ela rodeada em frijoles. E cresceram, irmãos. Cresceram. Quando eu ia orar, às vezes por el dia, estava em minha casa, eu vou quitar um tempo para orar, 13 da tarde. Eu rodeava, de repente tinha Kevin e Camila rodeadas de meu lado, chiquitito. Eu rodeava e os dois estavam aí. Às vezes eu fazia hasta para ver o que passava. Eu levantava de la rodilha e quedava dentro de casa, na sala de minha casa. Oh Senhor, tenha misericórdia. Quando mirava, tinha 12 me seguindo, com as manitas para arriba. Kevin e Camila. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós outros, Senhor. E eu mirava para ele, my God, Deus é bueno. E aqui nessa casa aqui, o mesmo, que David e Daniel foi criado assim. Hã? Rodeado de frijol. Eu também punha aí. De David eu não acordava que eu punha rodeado nos frijoles. Mas, irmãos, hoje eles amam. Eles, papá, muitas graças. Porque hoje nós outros sabemos o porquê os tem isso com nós outros. Os filhos são agradecidos. E os filhos que os padres não corrigem, não dão um orelhaço, não põem frijoles, não dão um puxaço em ele. E que eles crescem malo, vai para o mundo, vai beber, tomar, preso. Já falei que tinha um que a mamá foi visitar na prisão. Quando a mamá pôs a mão assim, ele mordeu a mão dela. Eu vim te visitar porque você não me corrigiu, por isso estou aqui. Eu estou preso por você que não me corrigiu, que andava passando a manita em minha cabeça. Agora estou aqui sofrendo por você, que passava a mão em minha cabeça. E isto passa, irmãos, muitos filhos revoltados. Portanto, hoje, nós outros miramos no passado como foi. A Bíblia habla como temos que ser, como temos que viver nossa vida, corrigir nossos filhos. Padres que derram os filhos e vai fazer coisas por aí, viver suas vidas. E os filhos quedam como sem uma referência. Os filhos não sabem, não têm referência. Por quê? Porque os padres não são referência. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, estão preocupados em fazer ginástica, estão preocupados em correr, estão preocupados em fazer tantas coisas. E os filhos sem referência. Não sabem o que fazer. E aí, o primeiro que chega, vai desviar os filhos. E isto, irmãos, são esses padres, a Bíblia chama de irresponsáveis. E Deus chama de gente que não tem temor a Deus. Gente que não vem na escola dominical para poder aprender, porque necessita aprender. A Bíblia necessita ser leída para que nós outros possamos aprender como servir a Deus.
E aqueles que não querem aprender como servir a Deus, vai penar, vai sofrer, vai passar a vida sofrendo. Vai passar a vida sofrendo. Por que passa a vida sofrendo? Porque o tempo que era para estar aproveitando, gozando, passeando, fazendo tudo, está fazendo as coisas tudo equivocada. Tudo equivocados. Aí chega 50 anos de idade, minha vida foi puro trabalho. Não aproveitei nada, puro trabalho. 60, puro trabalho. Puro, não aproveitou família, não aproveitou sua esposa, não aproveitou seus filhos. Pura peleia, puro problema. E a vida não foi feita para viver assim. Portanto, vem o segundo Adão por conhecimento bíblico para trazer esse refúgio para nós outros. Para trazer esse descanso. Para que nós outros possamos morrer e nascer, porque ele morreu, foi enterrado, e no terceiro dia ele renasceu. Se ele não tivesse renascido, não existia fé, não existia obediência. Apóstolo Pablo habla. Se Cristo tivesse morrido e parado na tumba, teria acabado tudo. Mas nosso Cristo, ele nasceu de novo. O Espírito traz vida para ele, deu uma nova vida para ele. E agora, a todos aqueles que têm fé, que crê por fé, não necessita morrer, irmão, carne, físico, é apenas crer que Cristo morreu nossa morte, para que hoje nós outros tenhamos a vida dele em nós outros e possamos ter uma renovação de mente, renovação de forma de viver, uma nova forma de empezar e de fazer as coisas. E aí, quando nós outros compreendemos essa renovação em nós outros e começamos a viver uma vida com fé, fé por quê, pastor? Yes. Porque se habla que Cristo vai vir. E muitos vivem a vida porque não creem que Ele vai vir. Porque se habla que Cristo vai vir, desde para meus bisabuelos, e Cristo nunca veio, Cristo nunca veio, mas Cristo já veio para eles. Para os que morreram, Cristo já veio, porque não há outra oportunidade de renovar a vida com Cristo depois da morte. É mientras teremos vida. Então, Cristo já veio para eles. Aí, muita gente hoje que escute falar, Cristo está volvendo. Que Cristo volvendo? Isso é mentira. É mentira, porque meus abuelos, meus bisabuelos, minhas abuelas, falou, e hasta hoje Cristo não veio. Desde que meu papai nasceu, habla de venida de Cristo, Cristo nunca veio. Agora meu papai já se foi, eu estou aqui falando para meus filhos que Cristo vai vir. É perigoso de eu morrer e Cristo nunca venir. É por isso que as pessoas, irmãos, não aprofundam em Deus. Por que não aprofundam em Deus? Porque pensa que isso é mentira, que isso é uma aula para manter as pessoas na igreja. Mas Pedro está falando aqui, que a fé tem mais valor do que a barra de ouro, que está por trás das notas de $1. Uma nota de $1 não tem valor nenhum se não tiver uma barra de ouro por trás. Porque o que dá valor a nota de $1 é a quantidade de ouro que existe guardada nos cofres de um país. Se um país tem muito dinheiro, mas não tem ouro para suportar aquele dinheiro, o país é mais pobre, porque se não tem valores, a nota perde valor. E aí a Bíblia habla que a fé é o suporte, irmão. A fé é mais valiosa do que a barra de ouro que está por trás da nota. Porque a fé é o suporte de nossa obediência. Por que obedece a Deus? Por que você está criando seus filhos a serviço de Deus? Por que vocês vêm tanto à igreja? Porque eu creio que meu Cristo morreu, ressuscitou, foi para o céu, e a promessa que Ele deixou para nós outros, Ele vai cumprir, Ele vai volver.
É por isso que a fé é mais valiosa do que ouro. Porque a fé é o ouro, é o valor maior que suporta nossa esperança, que suporta nossa obediência. E todos aqueles que estão vivendo sem esse suporte da fé, sem esse suporte como se fora ouro, para suportar nossa obediência e nossa espera em Deus, um dia eles vão arrepender. Um dia eles vão falar, uau, eu não tive fé, eu não creí, e hoje eu estou indo para o inferno, porque todo o evangelho predicado, que eu pensava que não era, foi verdade, e hoje aqueles que creiam estão no céu, e eu estou aqui, porque isso você vai acordar, quando você estiver no inferno, isso você vai acordar, só estou aqui, porque não obedeci, não creí, não hice nada, porque eu pensava que era tudo mentira. E a Bíblia está falando aqui, irmãos, a fé é o suporte. É porque nós outros creemos, é que obedecemos, irmã Angélica. Ou não é? Por quê? Porque você está aí toda bem vestida, bonita, cuidando de seus filhos do melhor que você pode, obedecendo seu esposo, aí às vezes, uma vontade de dar um salário, mas não, tenho um esposo que tenho que dar satisfação a ele, tenho meus filhos, e queda aí em casa, haz lá comidita, haz lo eggplant, aquele eggplant que você hizo uma vez, eu pensava que era pescado, depois que o sócio me falou, não, isso não é pescado, pastor, isso é eggplant frito, brinjela. Isso é brinjela frita. Eu estava pensando que estava comendo pescado. Já falei, o sócio me pescou hoje e me invitou a comer na casa dele. E depois eu, que pescado bueno, sócio. Não, isso é brinjela, é porque minha esposa asa uma brinjela frita muito buena. E eu estava comendo brinjela pensando que era pescado. E assim, está entendendo? E eu, por que, pastor? Você obedece, porque você está sempre lendo na Bíblia, quer sempre viver em obediência, e quer falando para Nathalie e para Joseph, terra esta vida, isso não tem valor, sua universidade não tem valor, esta vida não tem valor, se Cristo vem hoje, você morre hoje, tudo isso quedou para trás. O primeiro que temos que preocupar é com nossa alma, porque essa sim, esta tem que dar conta para Deus. Esta tem que dar conta para Deus. Ah, mas estou jovem, está jovem, se você morre jovem, você vai para o inferno jovem. Nós outros temos que entender que Cristo veio, crer que Cristo é verdade, que o verbo se hizo carne, que Cristo morreu para nos dar vida e para que nós outros pudéssemos crer como 1 mais 1 é 2. Como eu amo Cíntia. Quem duda que eu amo Cíntia? Alguém duda? Não pode dudar. Como 1 mais 1 é 2. Que Cristo vai volver. E Ele vai volver, irmãos. Ele vai volver. Pode ser que de hoje para amanhã, e pode ser daqui 1 milhão de anos. Mas que Ele vai volver, Ele vai. Que Ele vai volver, Ele vai. E quando Ele volver, nós outros teremos que estar em dias com Deus. E se morrer antes, se eu morrer antes, como estamos felizes que a irmã Luísa morreu, e pastor, e aí? Para quê? Mira, ela não esperou Cristo venir. Não necessita esperar, porque a promessa é que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e ela vai estar nos braços de Deus. E no dia que Cristo venir, ela vai ressuscitar e ela vai encontrar com Cristo nas nuvens. E eu que talvez vou estar por aí vivo, que eu orei para Deus, Senhor, eu não quero morrer sem ter neto, porque já estou com 63 anos e não tenho neto, e meus filhos nenhum não casou. Está tudo aí. Kevin está tendo problema, tem uma noiva bonita, serva de Deus, mas não quer casar. Não, papai, tem que resolver os problemitas. E neto, irmão, como vou te dar? Mas Deus me prometeu
prometeu que eu não vou morrer antes de ter um neto. Eu não vou. Deus me prometeu que eu não vou morrer. Irmãos, eu estou segurado nessas promessas de Deus, sem deixar essa igreja pagada e reformada. Não vou morrer. Se alguém aí está, pastor Carlos vai morrer rápido aí, ele vai para o céu, aí eu vou ser o pastor desta igreja. Está perdendo o seu tempo, porque Deus já me falou que eu não vou morrer sem deixar essa igreja pagada e reformada, para que o próximo que venir não sofra como eu sofri. O próximo que venir vai ter um salário. Vai ter um salário, porque não tem mais que pagar a igreja. Não tem mais que reformar a igreja. Não tem mais que fazer nada. A luta foi aqui. O primeiro que vem é que leva lá o boi nas palmas, entende? Mas, e eu estou importando com isto? Porque Cristo hizo isto. Cristo levou o peso de nossos pecados. Cristo levou, Ele veio. Ele não merecia, Ele não devia nada. Ele levou o peso, Ele levou a morte sobre Ele, para que hoje nós outros possamos desfrutar da graça de Deus. É assim. O primeiro que vem, leva o peso, para que o outro possa descansar. E nós outros descansamos em Deus. Sabemos que Cristo vai vir por nós outros, mas para levar para um lugar de descanso, aonde que não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais choro, não vai ter falta de luz. Lá IMC não vai cortar a luz de nada, porque allá Ele mesmo é a luz que vai alumbrar aquele lugar. Irmãos, Ele primeiro, e Deus me prometeu que eu não vou morrer sem netos. Eu penso que Daniel vai ser o primeiro a casar. Eu estou pensando isso, porque Daniel diz que já vai comprar uma casa. Então, eu estou pensando, ou Daniel ou Dave, um deles dois. Porque Kevin está vindo aí, irmão. Na outra semana, Kevin vai vir. Eu estou alegre, eu estou contente. Kevin e Camila estão vindo me ver. Entende? E aí nós outros vamos sentar e falar. Hablamos muito por telefone. Mas meu filho vem, papá, estou tão necessitado de ver seus olhos e falar com você. Que gostoso, que prazer é. Que prazer é mirar meus filhos homens e venir, minha hija já grande, com responsabilidade em las palmas, e venir falar comigo, sentar na mesa, comer comigo. Está venindo. E nós outros vamos jogar basquetebol, Marcos, porque quero jogar com eles. Quero que nós outros reunimos aqui, jogamos pelota, jogamos no sábado com ele, porque ele gosta de jogar. Não tem nem tempo, mas gosta. E vamos jogar com ele para o louvor e glória de Deus. Irmãos, não tem. E Deus me prometeu, irmã, que eu não vou morrer sem ver meus netos, sem ensinar primeiro a jogar pelota. Porque eu não quero deixar meus filhos aí sem saber jogar pelota, meus netos. Porque os seres não. Quem vai ensinar? Se eu não ensinar meus netos a jogar pelota, está perdido, porque os muchachos de hoje só sabem correr. E não joga. Eu vou pelo menos ensinar a minha neta a jogar pelota antes de morrer. E vamos fazer a reforma desta igreja. Aí depois, se eu não morrer, aí eu vou jubilar. Mas vou jubilar e está sentado aqui, ó. Sentado aqui. Sentado. E o pastor que assumir, não sei quem, vai estar aí predicando e mirando. Mira a referência nossa aí, ó. Mira a nossa referência aí. Está entendendo? Vai apontar para mim. E eu, quando mirar alguma coisa errada, eu vou aí. Você volve para a Bíblia! Volve para a Bíblia! E assim é, irmãos. Assim é, Deus quer isto. Deus quer que nós outros tenhamos fé inabalável. E por esta fé, obediência inabalável. E vivamos nossa vida como se for o último dia de nossa vida, para satisfazer quem está de nosso lado e agradar a Deus. Como se
nós outros não dudara de nada. Porque tudo que habla Pedro aqui é verdade. E o único que pode nos suportar com esta fé, com esta obediência, aqui é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, adentro de nós outros, llenando, nos puxando para cada dia ser melhor. E nós outros nunca perder a esperança. Jamais perder a esperança. Porque essa esperança sobre esperança, é que Cristo vai volver. E que esta vida vai passar. E nós outros vamos para o cielo. E vamos viver por toda a eternidade com Deus. Essa tem que ser nossa esperança. Essa tem que ser nossa confiança. Isso tem que ser nosso trabalho. A esperança trabalhando a nosso favor. Pastor, e se Cristo não venir em 20 anos? Se Cristo não venir em 20 anos e você for obediente, crer na palavra e viver o que está na palavra, você não virou malhechor, seus filhos não viraram malhechor, você vai viver bem, porque não há uma fórmula de viver melhor do que viver crendo que Cristo está volvendo. Porque temos tudo em Deus. Ele provê tudo para nós outros. Tudo que necessitamos vem na provisão de Deus. E nunca o diabo vai poder tocar em um de nós outros quando confiamos em Deus. Servir a Deus, obedecer a Deus e crer que o Espírito Santo é nosso ajudador hasta el final aqui na terra, porque quando acabar aqui na terra, seguimos em el cielo. Por isso a Bíblia habla assim, ó: canta mi pueblo, alegra mi pueblo, que la fiesta não vai acabar. Quando findar em la tierra, em el cielo vai continuar. Entende? Quando acabar aqui, acabou, morreu. Morreu nada, irmão. Estamos pensando tudo para viver uma eternidade com Deus. Por isso que não temos tristezas quando alguém morre em Cristo Jesus. Nossa madre, nosso padre, quando morreu, eu agradeci a Deus, abri graças, Senhor, que ele não sofreu aqui doenças, enfermidades, morreu e foi descansar. Porque sabemos que, como o apóstolo Pablo habla, o cielo é nosso descanso. O cielo é nosso descanso, é lugar de descanso. Portanto, que Deus possa bendizer a todos nós outros e que possamos viver firmados, irmão Luiz. Não ser enganado por nada. Firmados que Cristo viene. E se Cristo não venir e você for antes dele venir, sepa que você vai estar em um melhor lugar do que estar aqui na terra. E que possamos estar firmados em obediência e ensinando nossos filhos, para que eles possam ser, depois de nós outros, os adoradores que vai quedar aqui na terra, predicando para aqueles que necessitam. Coisa que, se você ler no final aí, no capítulo do versículo 12, os ángeles queriam fazer, mas Deus não deu essa oportunidade para ángeles fazer, deu para nós outros, a igreja, predicar o evangelho a todos aqueles que necessitam. Que Deus me bendiga. Vamos pôr em nossos pés e vamos esperar confiadamente que Cristo veio, morreu, nos dando uma oportunidade de nascer de novo, para com Ele possamos viver e reinar com Ele e adorá-lo para toda a eternidade, aonde aquele choro não existe mais.
mis lágrimas. Eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas o Senhor vai enxugar. Ele vai enxugar nossas lágrimas. E aí não vai ter lágrimas, Luiz. Allá nós outros vamos ter alegria, gozo eterno em la presença de nosso Deus. Permanece isso, irmão. Não desanime. Não anda para trás, porque Deus não agrada de quem anda para trás. Quem tem puesto la mano em el arado não pode mais mirar atrás, pois quem em el arado tiene las manos, trabalho certo e fértil, tiene serviço e profissão. Porque quem põe la mano em el arado, tiene serviço e profissão. Quer ser um adorador, quer ser um predicador da palavra de Deus. Não mira para trás, irmão. Mantenha sua fé. Venha para a igreja. Aprendemos a palavra. Unidos de manos dadas, estamos caminhando em direção ao céu. E que Deus nos bendiga e nos bendiga. Venha, sócio. Ora, termina esse culto em nome de Jesus. Quem tem posto a mão no arado. Amén. Vamos a orar. Invitamos a la iglesia que vamos a terminar nuestro servicio. Estamos contentos. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, como hablamos al principio. Cuando el pueblo se reúne para alabar a Dios, Dios siempre trae una palabra para nosotros. Amén. Y que esta noche esta palabra la pongamos en nuestro corazón, porque es palabra que da vida, es palabra que trae esperanza, que nuestra eternidad no es aquí, es en las moradas celestiales. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este culto, por habernos dado, Señor, el pan que necesitamos, Señor. Gracias porque siempre hemos entendido que usted, Señor, nunca deja solo su pueblo. Y esta noche, una vez más, Señor, has demostrado que no estamos solos, Señor. Porque cuando tu pueblo se reúne para alabarte, Dios, siempre hay una palabra que nosotros necesitamos, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Gracias por los hermanos, Señor, que toman ese tiempo de estar aquí, Señor. Quizá algunos están cansados, pero usted será su fuerza. Usted renovará nuestra fuerza, así como tu palabra nos dice que tendremos nuevas fuerzas como el búfalo, Señor. Y tú das fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Mas nosotros, Señor, tenemos fuerza, Señor. Y aunque no tuviésemos, hay un Dios que nos fortalece. Gracias, Señor, por este culto maravilloso, por esta palabra, Señor, que nos trae esperanza, que no es en vano servirte, Señor, que no es en vano estar este tiempo aquí. Es un tiempo de provecho. Es un tiempo de siembra, Señor, porque ciertamente en su debido tiempo cosecharemos, Señor. Esperamos el toque de la trompeta, Señor. Si no hemos muerto, escucharemos y en vida seremos transformados, Señor. Mas gracias, gracias, Señor, y que este amor a tu palabra, amor, Señor, a tu nombre, nunca venga a desfallecer en nosotros, que siempre nos mantengamos con vigor, con ánimo, Señor, y así como se habló al principio, que mantengamos el ánimo, porque muy pronto, Señor, estaremos agradeciéndote 16 años de victoria en este lugar y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Llévanos en paz en nuestra casa, Señor. Danos el descanso que necesitamos. Si alguno, Señor, estuviese pasando por alguna dificultad y no puede dormir, que esta noche duerma en paz, Señor, porque sabemos que no estamos solos, porque el alimento, Señor, que recibimos hoy nos da descanso. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Padre, a dulce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós outros hoje e para sempre. Que a igreja diga amém. Graças, irmã.